Olá, tudo bem? Hoje quero trazer para você o tema central do Evangelho, Cristo, o nosso mediador entre nós e Deus. Há um só Deus e um só mediador. Ele se entregou para nos libertar. O mediador comprou a nossa liberdade. Cristo pagou a nossa dívida, morrendo na cruz e perdoando nossos pecados. Nossos pecados foram encravados naquela cruz, nos livrando assim da futura ira divina. Com isso temos esperança da vida eterna. Um sacrifício feito pelos eleitos. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, da escuridão para a sua maravilhosa luz. Cristo, o nosso mediador. Vamos ao vídeo. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Paulo agora chega à sua segunda razão mais profunda e teológica. Isso, declara ele, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A intercessão geral, ele quer dizer, a intercessão por autoridades em especial, é uma coisa boa em si mesma, mas além disso, agrada a Deus, cuja natureza é salvar. Embora seja realmente o Salvador de nós, os cristãos, também deseja que todos os homens sejam salvos e que escapem da ira divina no último dia. E como um preliminar indispensável a isto, que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa última frase é usada por Paulo apenas nas pastorais, embora a palavra para conhecimento seja uma favorita dele, e ele fale da verdade do Evangelho. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu e para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Conhecimento inclui não somente a apreensão racional da parte do crente, como também a aceitação pela fé, ao passo que a verdade é a totalidade da revelação de Deus em Cristo. A expressão inteira, chegar ao pleno conhecimento da verdade, tem um som distintivamente joanino e é o equivalente de ser convertido ao cristianismo.
No decurso da história cristã, esta frase tem provocado intenso esquadrinhar do coração e controvérsia. Como a vontade de Deus, no sentido de salvar todos, pode ser reconciliada? A crença quase universal que nem todos na realidade são salvos. B. O ensino acerca da predestinação exposto pelo próprio apóstolo Paulo em Romanos 9, de 6 a 29, que veremos agora. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz gêmeos. Antes deles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e a chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Estamos dizendo então que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurece o coração de outros. Mas alguns de vocês dirão: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer àquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com um esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, ele diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo aqueles que não eram meu povo, e amarei aqueles que antes eu não amava. E também no lugar onde lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem: se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. A sugestão de Tertuliano
é que todos significa todos quanto ele adotou, e a de Agostinho, que denota todos os predestinados, porque todos os tipos da humanidade estão entre eles. O mesmo se aplica igualmente à distinção muito mais sensata feita por pais como João Crisóstomo, Teodoro, João Damasceno, feita entre a vontade geral e antecedente de Deus, de que todos quanto criou devessem compartilhar da sua bem-aventurança, e sua vontade subsequente de que todos quantos se recusam a aceitar sua livre graça fossem castigados. A verdade é que todas as perguntas que a teologia posterior haveria de fazer estavam remotas na mente do apóstolo. Ao afirmar o escopo universal da vontade de Deus para salvar, estava provavelmente consciente de discordar da crença judaica de que Deus determinou a destruição dos pecadores e a salvação dos justos somente, e b, a teoria agnóstica de que a salvação pertenceria somente a uma elite espiritual. Para decidir seu argumento, Paulo cita os versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Essa é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Essa passagem, que é quase certamente um extrato de uma fórmula catequética ou litúrgica, que provavelmente já era familiar aos seus leitores, e do tipo com duas partes, conforme cita noutros lugares. 1 Coríntios 8:6. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. A primeira cláusula afirma a doutrina básica do judaísmo, repetida em cada culto na sinagoga e por judeus piedosos em todos os lugares. Há um só Deus. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. A ligação, porquanto, demonstra que a declaração é feita para apoiar o que antecede, e é digno de nota que Paulo, noutros lugares, faz da unicidade de Deus o fundamento da universalidade do Evangelho. Romanos 3, 29. Afinal, Deus é Deus apenas dos judeus? Não é também Deus dos gentios? Claro que sim. A segunda cláusula continua. E um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo pode desempenhar este papel sem igual, precisamente porque ele mesmo é homem. Gálatas 3,19. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada à promessa para mostrar às pessoas seus pecados, mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. Hebreus 2, 6, versículos seguintes. Porque em certo lugar alguém disse:
Quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Tu lhe destes autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Temos aqui, em forma resumida, o conceito do segundo Adão, o inaugurador de uma nova humanidade redimida, que Paulo expõe em Romanos 5, 12 e versículos seguintes. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, no tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Tem sido objetado que em nenhum outro lugar Paulo chama Cristo de mediador e que reserva essa descrição para Moisés. Mas contra isso devemos notar: A. Que estamos quase certamente tratando aqui com uma citação, e B. Que de qualquer maneira o ensino de Paulo acerca da redenção é essencialmente mediatório, visto que, de acordo com ele, os seres humanos são restaurados à comunhão com Deus por meio de Cristo e de sua obra por eles. Esta é uma versão livre da declaração do próprio Cristo, que o Filho do Homem veio para dar sua vida em resgate de muitos. Visto que Paulo não está expondo uma teoria da expiação da parte dele mesmo, mas sim citando o que viera a ser um chavão teológico. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. As palavras importantes para ele era por todos, que torna obrigatório para todo cristão orar por todos eles sem distinção. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, assim prestando testemunho no bom tempo de Deus. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. 2 Tessalonicenses 1:5. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. O que Paulo está dizendo é que, ao morrer pela sua igreja, de acordo com o plano divino, Cristo deu testemunho esmagadoramente convincente ao desejo de Deus pela salvação dos eleitos. O todos da passagem significa todos os povos, línguas e nações, não todas as pessoas. Se Cristo tivesse morrido por todos, seu sacrifício não seria eficaz, pois nem todos serão salvos. Gálatas 3, 26 a 29. Pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo.
Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Gálatas 4, 5, 6. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Ele o deu no tempo oportuno de Deus e no momento decisivo da história que Deus, na sua providência, fixará para a realização do seu propósito. Romanos 5, 6. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Gálatas 4, 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e sob a lei. 2 Tessalonicenses 2, 6. E vocês sabem o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Explicam assim que o texto significa que o ato de Cristo de sacrificar-se foi o testemunho para tempos determinados vindouros, sendo que o tempo especialmente em mira aqui é o evento final da redenção. Cristo, o nosso mediador. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso maior presente. Por hoje é só. Vou ficando por aqui, encontro você no nosso próximo vídeo. Até lá!